galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e um dossiê daqueles. Eu te prometo que serão as informações mais relevantes que você poderá obter neste final de semana. Eu acho, inclusive, que você já está olhando para esse quadro e se perguntando: por que a gente tem aqui uma foto da Dilma na época do regime militar, um padre com bonezinho do MST, Lula Zabó, Fórum Econômico Mundial, as mensagens que o Sérgio Moro vazou para o Jornal Nacional quando ele saiu do governo, Zucoloto, Duran, Rosângela? Bom, eu ainda poderia ter adicionado uma foto do Eduardo Cunha, alguma foto que nos remetesse à Polícia Federal, mais propriamente, mais precisamente, ao inquérito que Bolsonaro está sendo investigado por uma possível interferência, e eu te garanto, a história é boa, algumas coisas bem relevantes, vamos fazer algumas reflexões sobre algumas coisas que aconteceram recentemente aí no âmbito da política, mas antes de começar o dossiê, quero comentar rapidinho sobre algumas notícias que saíram nas últimas horas e vejam só, a começar aqui pelo Globo. A chance de contágio na Sapucaí é 50% menor que andar de ônibus. Bom, eu não duvido, as pessoas vão lá no ônibus, né? Todo mundo aglomerado às vezes, mas obviamente que essa matéria tem um único objetivo: tentar, né, criar no imaginário popular uma ideia que temos que ter carnaval. O carnaval é do bem, é uma aglomeração do bem, sabe? O índice é baixo, então tudo é justificável. Temos que ter carnaval esse ano. Aí você vê isso daqui, enquanto toda a população, né, vem sofrendo, né, os desmandos dos autoritários, né, dos prefeitos, governadores, a gente vê isso daqui. A Angélica numa festa com várias pessoas aí de máscara e ela aqui, né, esbanjando esse sorrisão. Máscara para você, né, para Angélica não vale, né? Hipocrisia que fala, a Elisa tá perguntando. E aí, continuando, ontem saiu um vídeo que eu achei, cara, uma coisa assim que todo brasileiro deveria sentar, ouvir e refletir e se perguntar, cara, a que ponto a sociedade está chegando? O cara é um jogador de futebol e o jornalista quer saber sobre a posição política dele. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Já vou mostrar aqui o áudio para vocês. Olha só o que o Felipe Melo tem a falar. A polarização política, porém, chegou no futebol de uma maneira muito forte, repetindo o que acontece na sociedade. Na medida em que muitos criticavam, inclusive, a sua vinda para o clube pelo fato de você ser bolsonarista declarado. Essas questões, de alguma maneira, podem interferir, de algum modo, na sua passagem pelo Fluminense? Como é que você enxerga tudo isso? Bom, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se você deixa de torcer para o seu time por posição política, você não é torcedor de verdade, né? Então, eu sou um cara que eu respeito, né, religião, política, enfim. Eu sou um respeitador e eu exijo que respeite também a minha posição política. Agora, dentro de campo, dentro do meu clube, a gente não está aqui para falar de política, a gente está para falar de futebol, né? Estou aqui para falar de futebol, estou aqui para falar do Fluminense, estou aqui para falar do quanto a gente tem esperança de que seja um ano importante para nós em termos de título, em termos de brigar ali com os líderes na tabela ali, no alto, né? Então, essa é a minha função aqui. Fora de campo, política, já estão se matando demais já para eu ter que falar de política aqui. Mas eu deixo aqui, sim, eu falo para você que torcedor, que deixa de torcer pro seu time por posição política. Por posição política, né, tá com algum problema. Eu acho que realmente o problema é a pergunta que foi feita, né? Felipe Melo, um grande campeão, um grande atleta, que já trouxe alegria aí para todo o Brasil, mas não, né? Pessoas realmente estão passando e muito do ponto. Mas vamos continuar. Olha isso daqui. Matéria do Correio Brasiliense. Essa foto aqui não foi a Paula que escolheu, é a foto da própria matéria. Com rejeição crescente, Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos. Aí a Paula falou o seguinte, né? Estou percebendo a rejeição. Bolsonaro no aeroporto lotado. Assim, tem uma coisa que me incomoda, até tuitei sobre isso ontem, que é o seguinte, cara. Todas as pesquisas colocam Bolsonaro, sabe, como o grande derrotado. Ele perde para todos os candidatos no segundo turno. Todos. Até pro Dória ele perde. Mas é o único candidato que aonde vai, as pessoas vão lá recebê-lo. Eu não vejo as pessoas irem receber o Dória. O Moro, né, os vídeos que estão rolando na internet, ele sendo vaiado. O Lula tá fugindo do povo. Mas é Bolsonaro que tá, né, com uma rejeição crescente. Tá bom, né? Fazer o quê? É o que a imprensa diz. Ainda sobre a imprensa, comentar aqui só rapidinho, não vou entrar na matéria, só aqui na chamada. Moura estuda como criticar Bolsonaro sem perder potenciais eleitores.
A gente já viu isso, né? Inclusive nas mensagens vazadas na fala do Deltinha. A Sarita coloca aqui entre aspas: o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. É a frase clássica aí dos lavajatistas. E ainda sobre eles, só para comentar rapidinho, um evento que aconteceu nas redes sociais, não vai virar notícia. Ontem o Carlos Bolsonaro, por volta das 6h17 da tarde, fez esse post aqui, esse quadradinho pequeno. A máquina produtora de fake news do fofoqueiro não para um segundo. E marcou STF. Quem é o fofoqueiro? De quem ele está falando? Ele não falou o nome de ninguém. E aí teve um pessoal que vestiu a carapuça. Sentiu os mamateiros do antagonista. Lá vem o Cláudio Dantas falar: até o Carluxo está denunciando fake news. Passamos de qualquer limite. Aí a senhora diz: sim, vocês passaram. Vocês passaram. Aí ela diz: confissão dos mamateiros. Aí o Carluxo diz: eu citei nomes? O guloso do gravador acusou o golpe. Está escancarada a seletividade do grupinho do sem testosterona. Fazem fake news porque sabem que não vai acontecer porcaria nenhuma, mesmo quando processados. Tudo tem enredo e método desde sempre. E a nossa última notícia aqui, antes da gente começar o dossiê, estou agilizando, eu quero falar tudo hoje. Saiu ontem na Veja mais uma matéria envolvendo o Telegram. Procura-se o Telegram, um aplicativo que ninguém sabe, ninguém viu. Essa matéria, olha só. Muitas dessas iniciativas se juntaram ao tribunal em sua missão de garantir que os eleitores tenham acesso a informações verdadeiras sobre o processo eleitoral para que possam exercer o seu direito de voto de forma consciente e informada. Falando aí que o TSE vem se movendo, vem buscando parcerias, tudo para você receber informações precisas. Uma das principais preocupações do TSE é com a disseminação de teorias conspiratórias e notícias falsas sobre a disputa eleitoral no Telegram. E aí o TSE, né, bastante proativo, entrou em contrato com o Telegram, não conseguiu, e aí mandou um ofício. E o segundo parágrafo fala assim, apesar das pertinentes preocupações de Barroso, até agora o ofício não chegou ao Telegram. Em 26 de dezembro, o documento aterrissou nos Emirados Árabes, onde está a sede do aplicativo, criado pelos russos. As informações obtidas pelo TSE, no entanto, são de que a empresa está sem expediente e até que o carteiro não foi atendido por ninguém. Perceba, olha, a gente está tentando fazer de tudo. Estamos nos esforçando. Estamos dando uma chance para o Telegram colaborar. Depois não reclame se for banido, se for proibido. Se o uso do Telegram for proibido dentro do Brasil. Estamos fazendo nossa parte. E a imprensa está noticiando, o TSE está tentando. Se der errado, aí a culpa é do Telegram. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Gente, todo dossiê tem uma história e todo dossiê, normalmente, ele sempre sai assim de forma bem natural. Eu achava que hoje seria mais... Todo dia eu acho que vai ser assim, não. Vamos ver as notícias, vamos comentar as principais notícias, fazer algumas análises, mostrar algumas coisas que eu creio que seja pertinente, né? Pra galera, a gente comentar aqui junto o que é que tá acontecendo no nosso país e as matérias aí, mundo afora, que possam ter alguma repercussão no Brasil. E a gente vai começar o nosso dossiê pela Dilma. Vamos dar um zoom aqui na Dilma. Nosso dossiê, ele começa de forma assim aleatória. O dossiê, na verdade, esse dossiê, ele tomou um formato de dossiê quando eu já tava assim com uma certa notícia juntos. Eu falei, tem uma coisa interessante que aconteceu. Eu vi uma matéria da Veja, que quando eu li a matéria da Veja, eu falei, cara, mais cedo no Twitter, eu vi uma movimentação da esquerda que tem total ligação com essa matéria da Veja. A matéria da Veja eu já mostro. E foi esse tweet aqui. Eu tava lá passando no tweet e eu vi que o Arthur compartilhou o seguinte, ele compartilhou o Silvio Almeida, que está acusando aí, fazendo acusações contra o Brasil Paralelo. Você pode ver aqui, twitch.com.br Paralerdo. Na verdade, não é o Brasil Paralelo, é um perfil que fizeram conspirando contra o Brasil Paralelo. A gente já chega lá, um perfil fake que fizeram sobre a empresa. Mas antes de chegar lá, o Arthur fala o seguinte: a loucura dos adeptos dessa teoria crítica, que é uma pseudociência que tange o delírio, é que tentam reescrever a história constantemente, mas quando confrontados, acusam estes de querer lutar pelo passado. O Arthur fala o seguinte, tem uma turma da esquerda que tenta fazer revisionismo histórico, mas quando as pessoas falam, cara, vocês estão falando revisionismo, eles atacam quem está falando que eles estão falando revisionismo. Antes de mostrar aí o perfil que está se passando pelo Brasil Paralelo e aí a esquerda estava jogando para cima, uma thread gigante, como foi que as coisas começaram a se conectar? Bom, eu tinha visto aquela postagem mais cedo, não tinha retweetado nem nada, mas tinha ficado na minha mente.
E ele, lendo as notícias do dia, fui lá na Veja, né, do Radar, lá do Robson Bonin, ele mesmo assina a matéria. Ele vem contar pro Brasil, na verdade, vem basicamente fazer uma propaganda. Amiga de Dilma lança luz sobre novas tragédias da ditadura em livro. Não é regime militar, é ditadura, é ditadura. Militante estudantil da LN, torturada pela ditadura, Ana Maria Ramos Estevão lança livro Torre das Guerreiras. No livro, Ana fala sobre suas memórias de exílio e tortura. E fala mais coisas lá. O prefácio do livro é da Dilma. Em sua saga, Ana conheceu tanto os agentes do regime como o delegado Sérgio Paranhos Fleury e o coronel Carlos Brilhante Ustra, quanto figuras que fizeram história na resistência, como Paulo Freire, o patrono da educação, que se tornaria referência mundial em educação em Dilma. E o Paulo Freire vai aparecer em outro momento no nosso vídeo, né? Aí vi essa matéria e falei, pronto. O que é que a esquerda vai fazer com um livro desse, né? Tentar contar a história, como os militares eram os malvadões, e eles, na verdade, eram os grandes heróis e tudo mais. E aí você percebe, né? Olha só como o Robson Bonin ele começa. Esse aqui realmente é o primeiro parágrafo. Militante estudantil da LN. Olha só, é estudante. É estudante, rapaz. Você vê, quando acontece alguma coisa, ou é vítima da sociedade ou é estudante. A LN, o que é LN? O que é LN? E aí começa a questão do revisionismo histórico. Olha só. Pequena pesquisa. Brasil Escola. Brasil Escola. Vamos aprender juntos. ALN. Ação Libertadora Nacional. Um nome muito forte, né, para um militante estudantil, amiga da Dilma. O que foi a ALN? A Ação Libertadora Nacional, conhecida também pela sigla ALN, foi uma das facções revolucionárias de orientação comunista que atuaram no Brasil durante o período do regime militar, valendo-se dos métodos da guerrilha urbana, como assaltos, sequestros e ações que tocam o terror. A ALN tinha como principal comandante, sabe quem? O Carlos Marighella. A gente viu no Brasil recentemente algum filme sobre Marighella, pintando ele como um grande herói? Foi formado em 68, apanhando dissidência do Partido Comunista Brasileiro, partidão, né? Olha só, as principais ações perpetradas pela ALN, né? A militância estudantil, né? Que a Veja está tentando passar um pano, foram o seguinte, olha só, apenas no ano de 68, né? Pelo menos que vem mostrando aqui. Assalto ao trem pagador da linha Jundiaí-São Paulo, no qual o próprio Marighella estava à frente. Militante estudantil. Participação no sequestro do embaixador Charles Elbrick, planejado pelo Grupo de Dissidência Comunista Guanabara. Tiraram a vida aí do empresário Reni Boysen, que era colaborador da OBAN, Operação Bandeirante. E tiraram a vida do militante da própria ALN, Márcio Toledo, considerado um traidor. Militante estudantil, você vê, né? A relativização dos fatos aí pela Veja. A origem da ALN. Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira eram antigos integrantes do Partido Comunista Brasileiro. Em 67, após a criação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, por parte de Cuba, da qual Marighella participou da primeira conferência, perspectivas diversas daquelas do PCB apareceram. A OLAS propunha exportar a revolução, que até então havia sido exitosa em Cuba, para toda a América Latina. Uma das propostas estratégicas para isso era a teoria do foco revolucionário, elaborada por Che Guevara e Regis Debray, que pregava a instalação de vários focos guerrilheiros no continente a fim de, parte deles, tomar o poder. Tomar o poder. A gente já viu essa frase aí sendo proferida, acho que pelo José Dirceu, hein? Ele gosta desse negócio de tomar o poder. Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros membros do Partido Comunista Brasileiro, influenciados pelos teóricos cubanos, decidiram romper com a perspectiva legal democrática do partido e formar uma dissidência, com vistas ao início imediato do combate, bang bang. E aí a militante estudantil, amiga da Dilma, vai escrever um livro para mostrar como ela sofreu, como ela lutou pela democracia no Brasil e tudo mais. Mas a gente vai voltar lá naquela thread lá do Twitter. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a ALN. Logo abaixo no próprio Google, tinha uma matéria da Veja. Reinaldo Azevedo. Veja, a própria Veja que está, né, defendendo. Todas as pessoas que perderam suas vidas pelo pessoal da esquerda.
A número 1, né? Deve ser parte 1. Os 19 antes do AI-5. A Reinaldo Azevedo está falando o seguinte, ó. As esquerdas alegam que o regime militar, ao longo de 21 anos, olha só, não foi um ano, 2 anos, um mês, 21 anos, tiraram a vida de 424 dos seus militantes. Cada vida importa. Cada vida importa. Ninguém apoia que um governo tire a vida de ninguém. Mas vocês estão vendo o que era, né, um militante estudantil. Assim, esse número não parece, assim, pelo que a gente tem de ditaduras, quando a gente olha Cuba, Venezuela, não parece um número assim tão exorbitante. Parece um número bem menor. Isso aqui foi uma acusação da esquerda. É um número provavelmente inflado. Quem diz é o Reinaldo Azevedo. Os óbitos comprovados são 293. Os outros constam como desaparecidos e se dá de barato que perderam suas vidas por agentes do regime. Nessa conta, diga-se, estão 4 militantes da LN que perderam suas vidas pelos próprios companheiros. A LN tirou a vida dos seus próprios companheiros, pelo menos 4. Aí também fala pessoal do Araguaia, que era de esquerda, que tirou a vida e tudo mais. Aí o Reinaldo Azevedo fala o seguinte, ó. O que não se diz é que esse pessoal aí da esquerda, que toca o terror, tirou a vida de nada menos do que 119 pessoas. E muitas dessas pessoas não tinham qualquer vínculo com a luta política. E aí nesse artigo ele traz 19 pessoas. Se vocês forem procurar na lista dos indenizados com a Bolsa Ditadura, muitos homicidas estão lá, sendo beneficiados por sua luta contra a ditadura. Ou, então, suas respectivas famílias recebem o benefício. E o cara que tocou o terror é alçado ao panteão dos heróis. Mal sabia o Reinaldo Azevedo que depois de 12 anos, o Robson Bonin, da própria Veja, estaria ajudando a alçar, né, essas pessoas a grandes heróis, fazendo propaganda de livros. Assim, para as vítimas da esquerda, nesses pobres coitados, esses militantes estudantis, desculpa. Os militantes estudantis, eles têm direito à bolsa. Eles têm direito à bolsa, né? O pessoal da esquerda. Já a galera que foi vítima da esquerda, o pessoal que realmente aí, você vê essas 109 pessoas, por exemplo, essas não têm indenização, não. Essa galera não ganha bolsa ditadura. Como vocês sabem, eles não têm nem mesmo direito à memória. Ninguém tá nem aí. Isso é um revisionismo histórico. E a gente volta lá no Twitter, onde tudo começou. Eu vi essa postagem aqui, eu também achei interessante. Folha de São Paulo, bolsonarismo importa dos Estados Unidos teoria conspiratória sobre marxismo cultural, uma revolução cultural. E ali embaixo você vê, ó, UOL, sociologia, cultura política, abordagem marxista. Gramsci valorizou a esfera cultural. Ué, tá falando de Gramsci? Exatamente que a gente fala de marxismo cultural? Não era conspiração? O próprio UOL Educação. Aqui não tá completo, mas dá para ver aqui, ó. UOL Educação. Estão divulgando aí Gramsci. Não era conspiração? Embaixada da Resistência fala o seguinte, ó. Qualquer tese baseada em fatos que se enquadre com a realidade e a explique é uma tese científica e não uma teoria conspiratória. Teoria conspiratória será certamente o marxismo em si, baseado em suposições, não explica absolutamente nada, nem resulta em lugar nenhum. Na verdade, resulta, né? A gente pode virar aí aquele quadro que a gente vê em Cuba, Venezuela, todos os países aí que abraçaram regimes de esquerda. E aí, voltando lá, teve um perfil, falei Brasil Paralelo, na verdade é um perfil que faz uma sátira ao Brasil Paralelo, eles colocam lá, Brasil Paralerdos. E ele tá falando, ó, As Últimas Cruzadas, aquela série que o Brasil Paralelo fez, aí ele acusa de fazer várias coisas, ó, exaltação da cultura ocidental cristã. Meu Deus! Acho que isso não teria muito problema, né? Mas depois ele fala, ó, desumanização dos indígenas, imposição da cultura ocidental, revisionismo, escravidão. Mas fala várias coisas. Quem já assistiu o seriado, eu acho que deve discordar do que está sendo afirmado. Quem já assistiu As Últimas Cruzadas, quem não assistiu, veja. Historicamente, né, realmente é um documentário bem interessante. Vê lá se o pessoal do Brasil Paralelo trouxe ou não trouxe provas, comprovações e tudo mais. E aí vem lá um cara, o Silvio Almeida, fala o seguinte, é um filme importante sobre como não se pode negligenciar a dimensão ideológica da luta política. Esta disputa pelo passado é fundamental para aqueles que querem fazer da pobreza, dos ismos parte de um destino inevitável de parte da humanidade. Eles acusando, né, o pessoal da direita de fazer revisionismo. E aí ele complementa falando o seguinte,
Fica um alerta para quem acha irrelevantes discussões sobre o bicentenário da independência em ano de eleição e de Copa do Mundo. O papel das instituições no campo político, jurídico e econômico será definido, em parte, por esta disputa pelo passado. E aí a gente volta. Bicentenário. Cara, assim, é importante. Esse ano bicentenário, eu espero que a direita, eu espero aí que a Secretaria de Cultura, eu espero que nossos produtores de conteúdo relembrem quem são os nossos heróis. O povo brasileiro ele precisa relembrar de sua história, ele não pode esquecer de sua história. Ele tem que saber quem realmente contribuiu para que nós cheguemos aqui hoje. Porque tem uma história, tem pessoas que foram importantes, que montaram, sabe, o que a gente chama hoje de Brasil. E você vê, a direita ainda está caminhando. A gente vê, um ou outro, a gente tem inúmeras dificuldades, mas a esquerda não. A esquerda é especialista, né, em relembrar os seus heróis, ou na verdade criar, né, uns falsos heróis. E aí a gente vai voltar para a Veja mais uma vez, porque a gente vai falar desse padrezinho aqui com boné. Mais uma vez, estou lá na Veja. Eu tô falando, o dossiê foi sendo construído. E aqui onde bateu o estalo. Falei, cara, não. Uma matéria da amiga da Dilma, eu entendo. Tá, beleza. Eu ia falar aquilo ali, eu ia falar sobre isso, a gente ia falar um pouco mais de política, algumas coisas, bicentenário, poderia me aprofundar. Só que apareceu mais uma matéria da Veja na mesma linha, sabe? Querendo criar grandes heróis. Museu de Arte Sacra em São Paulo lança mostra sobre Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu falei, não, Arnes. Não acredito. Acho que a maioria de vocês que já acompanham costumeiramente, e o pessoal aí do Paraná já deve estar falando, o Arnes. O Arnes não, né? Tá estranho. O Museu de Arte Sacra, né? Vai fazer uma exposição sobre a trajetória eclesiástica e pastoral de Dom Paulo Evaristo Arnes. Aí olha o segundo parágrafo. De esperança em esperança, apresenta ao público 40 fotografias que retratam a história do sacerdote que, em mais de 50 anos de vida religiosa, ele se destacou por quê? Por converter pessoas para o cristianismo, pregar a palavra de Deus? Não. Não. A função do padre não é falar de Jesus Cristo. O padre se destaca pela atuação durante a ditadura militar, na defesa dos direitos humanos e de presos políticos. Você é padre, você tem que falar de Deus, religião, mas não. Você se destaca pela sua luta contra a ditadura. Aí vamos nessa, né? É um trabalho aí sobre fotografia. Se a gente já colocou ali a fotografia, vou ampliar aqui um pouquinho. Será que essa foto aqui vai estar em alta qualidade, né? Nessa exposição sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes? Um padre com um bonezinho do MST. Nada estranho por aqui, né? Nada estranho. Isso, agora se fosse um bonezinho Bolsonaro 2022, vixe, ia ser riscado da história. Ou, na verdade, ia ser relembrado, né, como o pior padre que já passou pelo planeta Terra. Aí você vê, né? Uma matéria um pouco antiga, do Rodrigo Constantino. Constantino, alguns anos atrás, 6 anos atrás, Constantino já estava ligado. Constantino já estava ligado em alguns movimentos. Dom Evaristo Arnes, o que a Veja não disse. Tá vendo que a Veja parece que não é de hoje, né? Que gosta de criar alguns heróis. Dom Evaristo Arnes foi um religioso muito próximo de Dom Helder Câmara, o arcebispo vermelho, e do frei Leonardo Boff, católicos da teologia da libertação, né? Acho que todo mundo reconhece. Que é a doutrina, né, que une cristianismo ao marxismo. Ademais, de acordo com a própria Veja, além de denunciar as torturas e desaparecimentos que realmente ocorriam naquele momento, o Dom Evaristo Arnes, olha só, ele apoiou um movimento grevista no ABC. Sabe quem era o principal líder desse movimento? Um rapaz chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem 9 dedos e ele foge das pessoas. Ele não pisa nas ruas, mas ele é o primeiro lugar em todas as pesquisas. Vence no primeiro turno. Aí a matéria continua, né? Eu vou ler isso aqui. Não haveria problema algum no discurso se o cardeal não tivesse, em 69, ajudado dominicanos comunistas que entraram para a LN, um grupo que tocava o terror do Marighella. Olha o LN voltando. Olha como as coisas se conectam. Que interessante, né? Evaristo Arnes, Lula, LN, Dilma. Aí fala, se você não acha que o LN tocava o terror, dá uma lida lá no livro do Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella. Aí lá na frente, Constantino fala o seguinte, né?
Um pouco disso pode ser encontrado no livro e no filme Batismo de Sangue, que, embora tenha sido escrito por alguém não insuspeito, como Frei Beto, né, o parceiro do Lula, dá uma dimensão do envolvimento dos religiosos dominicanos na luta armada e em ações extremistas. Se Dom Evaristo foi a favor dos direitos humanos, de uma forma ou de outra, foi também a favor dessa galerinha. E aí o Consta termina falando o seguinte, ó. Nas palavras do Stedley, líder do MST, agora a gente entende porque ele está com o bonezinho do MST. O Arnes impulsionou o surgimento dos movimentos populares rurais que surgiram no país nas últimas décadas. Ele complementa a maioria dos movimentos do campo que hoje existem, MST, MAB, Movimento dos Pequenos Agricultores, Comissão Pastoral da Terra, CIMI. Nós nascemos orientados por vossa sabedoria, que pregava: Deus só ajuda quem se organiza. Olha só. É o patrono do MST, o padre. E por falar em Fidel Castro, como se não bastasse tudo o que citei acima, vale dizer que o Dom Evaristo Arnes chegou a ser, né? Chegou a ser um admirador declarado do ditador cubano. Perceba, e assim, ele escreveu uma carta por Fidel Castro. Perceba que a carta foi escrita em 1988, isto é, quando Fiel somava 30 anos no poder. Democracia? Em 88, já era tempo do cardeal perceber que os comunistas cubanos que mandavam na ilha há 3 décadas não estavam nem um pouco preocupados com a democracia. Aliás, era essa democracia que defendiam os dominicanos guerrilheiros, os quais Dom Evaristo defendeu com tanta veemência. E aí tem aqui, ó, 2 matérias de jornal, ó, lá de 88, ó. A Dom Arnes diz que já escreveu antes para o Fidel Castro. E é uma matéria, né? Olha só, o Grama é o jornal do Estado cubano, sabe? Do governo comunista, é o Grama. Grama edita a carta atribuída a Dom Paulo. Questão, né? Colocar na capa um grande padre desse, né? Pôr um dom desse. Nossa, amigo do Lula. Ligado aí. Só com essa galera bonita. Olha como as coisas são, né? Essa gente aí que a esquerda adora pintar, bordar. Nossa, temos que lembrar os nossos grandes heróis. E eu não falei que o Paulo Freire apareceu no vídeo mais uma vez? Sabe quem é aquele ali? Esse aqui é o Arnes, né? Aqui é a esquerda. E aqui à direita é o Paulo Freire. Olha só, né? Eram amigos. Quem poderia imaginar que eles eram amigos? E ainda ele ganha essa homenagem aqui, ó. Ele não estava mais vivo em 2020, mas a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, fez aqui uma live, Dom Paulo e a Esperança contra o Bolsonarismo, do dia 30 de outubro de 2020. Mas coisa tão interessante. Tá, a gente tá falando aqui, tá falando bastante da esquerda, de como eles operam, revisionismo histórico, só que tinha algumas fotos lá no início, né? Pô, Sérgio Moro, Rosângela, mensagens, Foro Econômico Mundial. Não é possível que a gente vai chegar nessa galera. Bem, eu juro por Deus, eu não queria. Eu pensei que a gente só ia comentar de política, mas quando chega essas coisas, eu falo, bicho, não dá, cara. Eu tento, mas parece que me persegue. É uma perseguição. E aí, olhando aqui para essa bela senhora, Rosângela Moro, eu lembrei de uma matéria. Que eu já trouxe em vídeo no passado. Eu falei, pô, cara. Ai, olha só. Matéria de 2014. A gente vai voltar nela até depois, ao longo do vídeo. Esposa do juiz Sérgio Moro assessorou o vice-governador do PSDB, Tucano, né? Mas Moro diz que ele não tem nenhum vínculo, nenhum amor, nenhuma proximidade, é apenas coincidência. Moro não tem nenhum vínculo com os tucanos, esqueça isso. O nome de Rosângela, Wolf de Quadros Moro, passaria desapercebido se não fosse por um detalhe, o sobrenome Moro. Rosângela é esposa de Sérgio Fernando Moro, juiz responsável pela Operação Lava Jato, apontado por diversos juristas de nome e renome como o rei dos vazamentos. Gente, a Lava Jato tinha acabado de iniciar, era 2014, e Moro já era conhecido como o rei dos vazamentos. A senhora Moro é assessora jurídica de Flávio José Arnes, vice do governador do Paraná, Beto Richa. E é porque eu lembrei isso daí. A gente tá falando do padre. E o padre, ele era tio do Flávio Arnes. Olha só, que mundo pequeno, hein? O padre, amigo do Lula, é tio
Pode chamar de chefe, né? Que ela era assessora jurídica. Dá para falar do chefe da Rosângela? Ou não? Tá uma acusação muito forte. O Flávio Arnes é sobrinho de Zilda Arnes e Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, a Zilda Arnes vai falar dela mais tarde também. Ela tem umas ligações com o PT. Flávio Arnes é conhecido por defender os direitos dos deficientes, né, em especial dos autistas. Foi defendendo essa bandeira que ele conheceu a Rosângela, que logo depois assumiu como procuradora jurídica das APAES no Paraná. 2014. E essa história do Paraná já deu muito pano para manga. Inclusive, tem uma coisa, teve um vídeo que andou viralizando, te mostrou recentemente, inclusive. Uma história que quem desenterrou, né, foi o Luiz Nassif, lá do GGN. E eu trouxe aqui a matéria, não vou dar play no vídeo, que fica melhor da gente lendo aos pedaços, porque eu não quero destacar apenas a atuação da Rosângela, mas uma nova figura, um novo Arnes. Cada enxadada é uma nova minhoca. Eu vi essa frase de alguém colocando, já gostei dela. História... Aí, ó, o caso das APAES do Paraná. Os Arnes e a esposa do Moro. Historicamente, as APAES fizeram-se contando na ponta com cidadãos bem-intencionados, mas passando a trabalhar com recursos públicos, sem prestar conta, né, para os órgãos formais de controle. Essas liberalidades abriram espaço para desvios e uma utilização política da estrutura das APAES. Viu? Aí, ó, através da Confederação e das Federações Estaduais de APAES, incluindo a do Paraná. Na gestão do Haddad, e aqui a gente pode fazer até um paralelo com algumas coisinhas. O Haddad decidiu assumir a tese da educação inclusiva. Como é que você faz educação inclusiva? Melhorando a metodologia? Não, com dinheiro. Você percebe que para a esquerda, tudo que envolve a educação é só dinheiro. Aí qual foi a ideia do Haddad? Olha só, Haddad pensou em um modelo de dupla matrícula. A escola pública que acolhesse um aluno com deficiência receberia 1,3 vezes o valor original da matrícula e uma segunda matrícula de 1,3 se houvesse um projeto pedagógico específico para aquela criança. Aí tudo bem, né? O projeto pedagógico. Mas você vê, né? Você lembra como foi no passado a questão do Fundeb? Não tem que dar dinheiro pro Fundeb. Muito dinheiro, porque é o dinheiro que vai fazer as crianças ficarem mais espertas. Não é dinheiro. É metodologia. É ensino de qualidade, o que é diferente. O que não necessariamente depende de dinheiro. Pode até ajudar. E aí, olha só o que aconteceu na época. Uma consulta ao site da Secretaria de Educação do Paraná confirmou o extraordinário poder de lobby das APAES. O então secretário de Educação, Flávio Arnes, direcionou 450 milhões do Estado para as APAES. Por quê? Porque ele se preocupa com a educação das crianças, com o objetivo de enfrentar a melhoria do ensino inclusivo da rede federal. No próprio site havia uma relação de APAES. E aí o Luiz Nassif escolheu uma aleatória, a Nova Califórnia. Vamos olhar essa daqui. Indo ao site, constatei que tinha um clube social com capacidade para 2.500 a 4.500 pessoas, uma escola particular, tudo em cima das isenções fiscais e dos repasses públicos dos governos federal e estadual. Vejam só, você cria um conjunto de regulações, um conjunto de compliance que só determinado grupo pode ter acesso a dinheiro. Pode operar, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Inclusive essa grande tese do Sérgio Moro. Foi o que foi feito na época, né? Se você tiver inclusivo, se te seguir esses setores, se tiver realmente uma como é que a gente pode... Hoje, na época não tinha um SG, né? Mas se você tiver preocupações com o meio ambiente, com social, com governança, você pode acessar esses fundos aqui de 450 milhões, só para os brothers. O argumento era que o clube era um local para os professores poderem confraternizar com a comunidade e a escola privada para permitir aos alunos com necessidades especiais conviverem com os demais. Mas o Nassif ligou para a escola. Não havia ninguém na direção. Atendeu uma senhora na cozinha. Indaguei como eram os contatos dos alunos com deficiência e da escola convencional. E ela respondeu que era um encontro por ano. Um encontro por ano. Um encontro por ano. Não foi 450 milhões só para aqui, né? Mas diga assim, ele pegou uma e já achou um problema aí nesses contratos aí, né? Essas liberações, nesses vínculos, nesses programas de inclusão. Esse programa de inclusão já achou um problema. Na primeira que ele olhou. E aí a coisa continua. E aqui agora aparece mais um Arnes, que a história vai começar a crescer. Entrei no Tribunal de Justiça. Praticamente, olha só, toda ação
envolvendo as APAES tinha na defesa o escritório de Marlos. Que Marlos? Marlos José? Marlos Carneiro? Marlos da Silva? Marlos Lula? Não, Marlos Arnes. Marlos Arnes. Pô, peraí, pô. Primeiro, o Nassif fala aqui que o secretário de Educação e um cara assim, inclusive, pô, tinha essa luta, né? Questão da paz. Era o Flávio Arnes. E aí, o advogado era o Marlos. Rapaz, que confusão, viu? Que confusão. A gente tenta não ficar, né, assim, desconfiado, mas é difícil. É difícil, sabe, achar que tá tudo normal no Brasil. Uma pesquisa pelo Google mostrou um advogado polêmico envolvido em rolos políticos com a Copel e outras estatais paranaenses, obviamente graças à influência política do seu tio Flávio Arnes, quem diz é o Nassif. Quando a Lava Jato ganha corpo, as notícias da época falavam da esposa de Sérgio Moro e foi divulgada a informação de que pertencia ao jurídico da Federação das APAES do Estado. Pô, peraí. A mulher de Moro é do jurídico, a procuradora das APAES, o advogado é o Marlos Arnes e o Flávio Arnes, a mulher do Moro era assessora do cara. Rapaz, pô, Moro, faça a coisa certa sempre, Moro. Tá errado. O que tá errado eu não sei, mas tá me cheirando mal. Por si, não significa nada, mas tá estranho. No entanto, logo depois veio a dica de um curso de direito à distância. Olha só. De propriedade de outro sobrinho de Flávio Arnes, irmão de Marlos. O curso online Luiz Carlos. Mais um Arnes aparece na história, tem um curso. E no corpo docente desse curso, pelo menos, tem um membro da Força-Tarefa da Lava Jato. Mas não vou entrar nesse ponto. Quero ficar só no Marlos, que tá tendo muito Arnes aqui na conversa. Dom Evaristo, Zilda Arnes, Flávio Arnes, Marlos Arnes. Cansei. Mas vamos voltar pra gente não perder o fio. Vamos subir aqui um pouquinho pra gente ver esses três rapazes. Zucoloto, Moro e o Tacla Duran. Mas a gente tá falando dos Arnes? Sim, tá falando dos Arnes. Tá falando do Marlos Arnes. Olha só. Matéria de 2017. Advogado acusa amigo de Moro de intervir em acordo. O Tacla Duran, né, que trabalhou para o Odebrecht, 2011, 2016. Ninguém acha que ele é nenhum santo nem nada, mas ele acusa o advogado trabalhista Carlos Zucoloto Júnior, amigo e padrinho de casamento do juiz Sérgio Moro, de intermediar negociações paralelas dele com a força-tarefa da Operação Lava Jato. A mulher de Moro, Rosângela, já foi sócia do escritório de Zucoloto. Meu Deus! Rapaz, essa mulher é uma máquina de trabalhar. Assessora jurídica do Flávio Arnes, na Procuradoria das APAES, junto com o Marlos Arnes, já foi sócia do Zucoloto. Essa família faz a coisa certa sempre. O advogado é também defensor do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, em ação trabalhista e corre no STJ. Olha só, além de ser padrinho do Moro, tudo isso daí, o Zucoloto também era defensor do Boquita. Boquita que está lá no diálogo. O Boquita que estava com o Moro junto no Banestado. Não vamos voltar tão longe não, vamos ficar aqui. As conversas de Zucoloto com Tacla Duran envolveriam abrandamento de pena e diminuição de multa, né, que o advogado deveria pagar em uma correlação premiada. Em troca, segundo Duran, Zucoloto seria pago por meio de Caixa 2. Zucoloto nega as acusações, né? Óbvio. Os procuradores citados por Duran afirmam que nem sequer conhecem o advogado amigo de Moro. Isso aqui foi em 2017. E aí, a vida segue, as coisas andam. E em 2019, a gente teve a Vaza Jato. E aí vamos pular para 2019 e depois a gente volta nessa matéria, que tem mais coisa. Tacla Duran. Paguei para não ser preso na Lava Jato. E ele fala o seguinte: investigado pela Lava Jato, Tacla Duran diz ter pago uma primeira parcela de R$612 mil. Não, $612 mil, que valem mais do que dinheiro, ao advogado Marlos Arnes. Faça a coisa certa sempre. Mas afirma que se recusou a pagar o restante. Ele foi preso em novembro de 2016. Ao chegar a Madrid, ficou detido por 70 dias. Consultado pela reportagem, o Arnes não comentou as acusações. O Zucoloto ali pelo menos negou. Tacla foi extorquido e ameaçado. E temor por sua vida o levou a pagar uma parte da extorsão. Abre aspas aqui, né? O advogado Marlos Arnes, que recebeu o pagamento, dinheiro que é apontado como uma das justificativas para o bloqueio das autoridades da justiça. Já
Aí, o Malus Arnes já tinha trabalhado com a mulher do ex-juiz Sérgio Moro, sendo outro sócio, quem? Carlos Zuccolotto Júnior, que também foi sócio da mulher de Moro e que hoje trabalha como lobista profissional. Dizem os advogados a Suíça. Os advogados do Duran que falaram isso daí. O Duran que está falando, só estou lendo o que está aqui. Aí você vê, né? Ao longo dos últimos anos, o Duran foi denunciado pelo MPF em Curitiba por uma série de crimes, como lavagem de dinheiro e corrupção. Ele também foi alvo de conversas entre o Moro e o Deltan Dallagnol. Na carta dos advogados, eles chamam a atenção para o pagamento realizado em uma conta na Suíça e outra em Curitiba, coração da Lava Jato. Na carta de resposta, os advogados do Duran explicam como o mecanismo de extorsão consistia em fazer pagamentos a advogados, por sua vez, garantiriam a redução de uma multa que o suspeito eventualmente tivesse de pagar num acordo de delação premiado em Curitiba, a ser aceito pelo Sérgio Moro. Ao classificar os fatos de altamente questionáveis, os advogados alertam que as autoridades brasileiras jamais investigaram as denúncias apresentadas por Tacla Duran. Duran, olha só, chora sentado e espera a vez. Porque tem muitas pessoas que também não teve tempo de ser investigado. Como, por exemplo, o Álvaro Dias. Você não citou o Álvaro Dias? Não foi. Assim, o próprio Duran ele já citou em uns depoimentos o Álvaro Dias. Nunca foi investigado. Já apareceu outros depoimentos. Nunca foi. O cara tem que esperar a vez, pô. O mal do brasileiro é querer cortar fila. Querer cortar fila. Faça a coisa certa sempre. Uma hora eles vão investigar, pô. Tá com muita pressa. Uma hora aí, com certeza, eles vão investigar as denúncias que você tá fazendo. É porque, na verdade, não tem pra quem investigar. A gente sabe que Moro jamais faria isso. Uma delas se refere à atuação do advogado Malus Arnes. Olha isso aqui. Nas contas rastreadas pelos suíços, pagamentos foram encontrados com o advogado em Curitiba. Vou ler de novo, ó. Uma delas se refere à atuação do advogado Malus Arnes. Nas contas rastreadas pelos suíços, pagamentos foram encontrados com o advogado em Curitiba. Isso teria ocorrido, segundo a defesa do Duran, em virtude de um contrato para negociar acordo e defender Rodrigo Tacla Duran. Então tem uma confusão grande aí, né? Tem uma confusão grande e o Brasil quer saber. O Brasil quer saber quem tá certo. Eu, pelo menos, quero saber. Aí vamos voltar naquela matéria lá atrás. Naquela matéria de 2014, já falava o seguinte, que a Rosângela Moro faz parte do escritório de advocacia Zuccolotto Associados em Maringá. Tá lá, né? Escritório defende várias empresas do ramo do petróleo, blá, 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 várias, né? Isso é estranho, né? Pô, empresas que defendem várias empresas do ramo do petróleo. Moro na Lava Jato, tava vendo o negócio do petrolão. O pessoal aí disse que tem umas histórias aí que as empresas americanas ganharam muito dinheiro. Moro, faça a coisa certa sempre. Aproximadamente 22 mil funcionários da Shell trabalham nos Estados Unidos. A sede no país está localizada em Houston, lá no Texas. Mas assim, a parte interessante, né? A Rosângela, em 2014, já se sabia em 2014 que ela, né, fazia parte do escritório do Zuccolotto. E por que eu estou falando isso daí? Porque a gente vai voltar naquela matéria da Folha de São Paulo de 2017. Aquela mesma, né? Moro saiu em defesa do Zuccolotto. Óbvio. Moro disse por meio de nota ser lamentável que a palavra de um acusado foragido da justiça seja utilizada para levantar suspeitas infundadas sobre a atuação da justiça. Bom, eu acho que isso seria lamentável se qualquer pessoa no Brasil falasse. Agora, Moro sendo o Zuccolotto, padrinho de casamento dele, amigo do Zuccolotto, e o Moro sendo o cara que meio que tava julgando o Tacla Duran, fica meio estranho, né? Ele afirmar isso daí. Moro admite que os dois são amigos. Zuccolotto foi padrinho de casamento dele e os dois vão juntos a programas, como um show do Skank. Eu não grifei um show do Skank à toa de azul para dar esse destaque, né, mais diferente. O próprio Moro, ao perceber os questionamentos da Folha, entrou em contato com o Zuccolotto e enviou as explicações dele ao jornal. Ó, Moro agora de recados. Zuccolotto, e aí? Qual a história? Qual é a história para mandar? Qual é a resposta? A resposta é essa. Beleza, vou ligar para a Folha de São Paulo. Abre aspas. A partir das perguntas efetuadas, o senhor Carlos Zuccolotto, consultado, informou que foi contratado para extração de cópias de processo de execução fiscal por pessoa talvez ligada a Rodrigo Tacla Duran em razão do sobrenome
Flávia Tacla Duran e por valores módicos. Foi pouco dinheiro. Flávia é irmã de Rodrigo Tacla Duran. Não, esse negócio aí que o Duran tá nos acusando de favorecimento, de extorsão. Não, isso aí não tem, isso aí é mentira. Eu só tinha uma ligação assim porque eu trabalhei pra irmã do cara. Isso é que confusão, viu, bicho? Que confusão. Mas vocês brigam demais. Vocês deviam resolver isso daí, é tão simples. Ai, faça a coisa certa sempre. Moro afirmou ainda que sua mulher Rosângela... Olha essa justificativa. Parece que Moro copiou para falar sobre Álvares e Marçal no dia de hoje, né? Que o texto está perguntando. Rosângela participou de uma sociedade de advogados com Zucoloto, mas sem comunhão de trabalho ou de honorários. Segundo ele, Rosângela jamais trabalhou em processos do escritório do seu Zucoloto e vice-versa. É a mesma coisa que o Moro diz, né? Na Álvares e Marçal eu jamais trabalhei lá, né? Nas empresas que eu investi. Não, jamais estava no meu contrato. É a mesma história. Mesma história. Para você ver, né? Que o Moro ele mantém uma linha. Ele não é pego nas escorregadas. Mas vamos continuar. Aí o Skank, não, o show do Skank. E é aquele momento que eu falo, Moro, pelo amor de Deus, Moro, faça a coisa certa sempre. Em 13 de julho de 2020, alguém perguntou para Moro no Twitter, Moro, qual é o seu estilo de música? O que é que você gosta? E o Moro responde, sou eclético no gosto musical, mas, citando gosto, é uma partida de futebol do Skank. Parece que o show do Skank, que ele foi com o Zucoloto, né? Sabe? Ficou cravado assim na memória afetiva do Sérgio Moro. A memória do coração, né? Não é a memória do coração, aquela afetiva, que bate, né? Que é quente, que lhe reconforta. E aí que a gente volta aqui, porque eu fiz questão de falar da questão da Rosângela Moro de 2014, que em 2014 já sabia que ela trabalhava com Zucoloto. É aquela matéria que a gente já trouxe tanta vez em vídeo, que acho que vocês já decoraram ela, quem é inscrito recorrente. Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado do Odebrecht. Tá falando do Tacla Duran. Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar o Tacla Duran, não fosse o Ministério Público que, estranhamente, ocultou uma resposta da Receita que investigou o acusado. O MP, que não pode ser limitado, a PEC 5, a PEC da vingança, não pode. Não mexam no MP, estão acabando com o combate à corrupção. Mas o MP, né, estranhamente ocultou uma resposta da Receita Federal. Há 2 anos, pelo menos, na verdade que 3, né? Porque por 2014 a gente estava lá na matéria, que até 2017. Há 2 anos, pelo menos, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba sabe que o escritório de advocacia de Zucoloto, do qual Rosângela, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paranaense do escritório de Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal ocultada dos autos pelo Ministério Público. Mas eu te pergunto, se você é um juiz prudente, sofisticado, lava-jatista, que faz a coisa certa sempre, você não falaria assim, ó, você levantava a mão e falava 2 autos, eu me declaro impedido, eu não posso julgar o caso do Zucoloto, por causa da minha mulher, porque é meu amigo, meu padrinho de casamento, eu não posso, me desculpa. Não é estranho isso daqui? Não é história estranha? E é que a gente começou com a Dilma. Eu não queria chegar até aqui, mas a Veja me forçou. Me desculpa, eu tento fugir desses assuntos. E a gente vai ter que continuar, porque não acaba aí, bicho. Não acaba aí. A coisa vai ficando mais complicada. Eu falo assim, cara, eu tento. Eu não quero procurar mais confusão. Eu não quero procurar pelo em ovo. Mas esse cara, ele faz a coisa certa sempre, o tempo todo. Advogado de Moro já defendeu Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha na Lava Jato. É quem? É alguém da família Ardes? Não, ainda não, mas ele tá chegando lá. Quando o Moro sai do governo, ele acusa Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Vocês devem lembrar disso daí. E aí quem o Moro contratou? Tá aqui embaixo, em amarelo. Rodrigo Sanches Rios. Para defendê-lo no inquérito, né, que envolve as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. O Rodrigo Sanches Rios já defendeu Eduardo Cunha. Olha que coisa interessante. Eduardo Cunha. Que o Moro nunca quis que a delação do Cunha fosse aceita. É o que tem nas mensagens da Vaza Jato. Olha só que interessante. Uma matéria da Gazeta do Povo, lá atrás,
lá atrás, do início do governo, 2019, dos 2 primeiros meses de governo, na época que o Moro nomeou a Ilona Zabor, a matéria falava o seguinte, ó, Sérgio Moro nomeia militante de esquerda para Conselho de Política Criminal e Penitenciária. Sabe o conselho que o Moro indicou a Ilona Zabor para ser suplente? Então, aquele conselho, que é do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, tinha como dos titulares o Rodrigo Sanches Rios, que está aqui, ó, número 3. Moro. O advogado que Moro contratou, o Moro indicou para o conselho do DEPEN. Calma que a gente vai voltar aqui. Eu falei que a gente vai falar desse inquérito. Mas antes disso, eu falei lá nisso que eu poderia ter colocado a foto do Eduardo Cunha. E não é por causa que o advogado é o mesmo, mas por causa disso daqui, ó. Advogado de Curitiba assume a defesa de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha. Qual advogado? O Zucoloto? Não. Marlos Arnes. O Marlos Arnes assumiu a defesa da mulher de Eduardo Cunha. Isso em 30 de setembro de 2016. Matéria da Gazeta. Pode ter sido um pouco antes, mas foi noticiado nessa época. E no dia 29 de maio de 2017, a Gazeta do Povo informava para o Brasil que a absolvição de Cláudia Cruz, a esposa de Eduardo Cunha, é vitória de advogado curitibano. A absolvição da jornalista Cláudia Cruz pelo juiz Sérgio Moro é uma vitória do advogado curitibano Marlos Arnes de Oliveira, que defende a mulher do deputado caçado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Moro absolveu dos crimes que lhe eram imputados de convivência com os malfeitos de seu marido por falta de provas. Eu só acho estranho, sabe? Não, nada demais, eu só acho estranho. Não tô falando que não teve prova nem nada, mas assim, cara, não tinha outro advogado pra contratar, bicho. Tinha que contratar logo o Marlos Arnes. Pô, o Marlos Arnes, todo advogado, bicho, que tinha logo no Paraná, e foi pegar um na época da Zapai com a Rosângela. Aí fica uma confusão grande. Mas enfim, acho que tá tão confuso as coisas que eu falei, não vale a pena aqui um pequeno desenho. Não coloquei nem a Dilma, né, nem o Dom Evaristo aqui, mas você consegue ver, né? O Duran reclama, faz acusações graves, né, na verdade, do Zucoloto e do Marlos Arnes, que esse é padrinho de casamento do Moro, amigo do Moro, vai pro show do escândalo com o Moro, brother da sócio da Rosângela. Rosângela é essa, né, que trabalhou pro Flávio Arnes, que é tio do Marlos. A Rosângela, que estava lá nas APAES, onde o Arnes também curte muitas APAES, né, que o Marlos Arnes defendia as APAES, que o Moro contratou o Rodrigo Sanches Rios, que era advogado do Cunha, que o Marlos Arnes era advogado da esposa do Cunha, que a esposa do Cunha é a esposa do Cunha. É só assim pra tentar entender, porque a história é complicada. Não tô falando nada, pelo amor de Deus. Só tô contando a história que, assim, você vê, né, como o Moro é um cara polivalente, o cara sabe tudo. Você vê, Moro é o único político que realmente pode salvar o Brasil. Você consegue ver a quantidade de coisa que o Moro coloca a mão e ele vem, graças a Deus, né? O Moro tá salvando o Brasil. Ele sabe de tudo. É o juiz que sabe de tudo. Professor de Deus. Esse é o Sérgio Moro. Mas eu falei que tinha voltado no DEPEN. E eu falei das mensagens vazadas. Moro escolheu a dedo as mensagens que ele queria vazar. Mas uma das mensagens, ele não vazou. Quem vazou foi a Carla Zambelli. E essa mensagem aqui, ó. Prezada, pode conversar com ele sem problemas. E é naquele contexto, né, assim, pô, Moro, conversar com o Bolsonaro aqui para não fazer isso, fazer aquilo outro, colocar o seu brother, você fica no governo? Não, conversa lá. Aí você vê, né, a Carla Zambelli, ela escreve o seguinte, ó, Fabiano Bordignon, esta é a sua escolha? Aí ela pergunta de novo, este é o nome para convencê-lo ou há outro? Aí o Moro responde, né, Carla, converse lá. Ela diz, ó, ok, falei, o PR não quer que você saia. Ele diz, ó, nem eu quero sair, mas preciso de condições de trabalho. Ou seja, você tá vendo, ó, Fabiano Bordignon, o nome que o Moro queria para indicar lá para ser diretor da PF. Fabiano Bordignon, eu vou mostrar, foi uma matéria para comprovar, para não ficar só na boca, mas o Fabiano Bordignon é o cara que chefiava o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, que tinha lá no conselho, né, do CNPCP, o Rodrigo Sanches Rios, que se tornou advogado do Moro,
quando ele acusa aí, né, no inquérito aí que acusa Bolsonaro. E a coisa interessante é o seguinte, na hora de sair, não foi o nome do Fabiano Bordignon que foi vinculado para a imprensa, mas o nome do Disney Rossetti. Trouxe a própria matéria do antagonista, que é para ninguém ter dúvidas. Olha lá, né? A saída do governo, Moro revelou ao sugerir a Bolsonaro o nome de Disney Rossetti para substituir o Maurício Valeixo. E ele falava que o Rossetti tinha ligação, é um cara na PF ligado ao Alexandre de Moraes. E aí a gente volta. Porque não só a Carla Zambelli, mas no depoimento do Maurício Valeixo, você vai lá na matéria do G1, tem o depoimento na íntegra, ó, leia a íntegra, o depoimento de Maurício Valeixo, a Polícia Federal. Ex-diretor da PF prestou depoimento essa segunda, estava lá, ó, que o ex-ministro Moro tinha como nome de preferência o do delegado Fabiano Bordignon, do DEPEN, do Rodrigo Sanches Rios, que é advogado dele, do inquérito, que ele está reclamando que Bolsonaro queria interferir. Jesus, viu? Sérgio Moro escolhe o delegado da PF para chefiar o Departamento Penitenciário Nacional, matéria de 2018, né? Escolheu em novembro de 2018. Ó. Fabiano Bordignon comandará o órgão do Ministério da Justiça responsável pela política penitenciária. Eu só acho assim, uma confusão tão grande na história, né? Tão grande. E chegando aqui na parte final, nosso bônus, né? Porque ele nos abota aqui. Mas ainda vamos falar dos Arnes. Quem? Flávio? Marlos? Dom Evaristo? Zilda? A Zilda a gente vai falar dela, mas vamos falar do novo. Clóvis Arnes, meu, todo dia um Arnes diferente nesse Brasil. Rapaz, um dia eu quero ter uma família assim, cara. Só de gente bonita, cheirosa, importante, inteligente, sabe? Que brilha, que... Como é que posso falar, né? Que contribui para criar a história desse país chamado Brasil. Clóvis Arnes, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente tá falando tanto em pandemia, né? Essa nova variante e tudo mais voltou. Olha só que coisa interessante. Só olha uma coisa interessante. Nada demais aqui. O Hospital de Curitiba... O Hospital Central, né? O Hospital das Clínicas, foi escolhido para testar, né, o negócio do Butantan. Quem está por trás da escolha, segundo o que foi aventado na época, o Clóvis Arnes. Clóvis Arnes, tá lá, o Clóvis é afiliado da falecida Zilda Arnes, irmã do também falecido Dom Evaristo Arnes, o Cardeal Vermelho e primo do senador Flávio Arnes, ex-PT, agora PSDB. A Sociedade Brasileira de Infectologia, que o Clóvis Arnes era o presidente na época, isso é uma matéria, isso aqui, ó, eu não lembro lá o dia, mas isso aqui foi em 2020, meados de 15 de julho, entre 15 e 20 de julho de 2020. Tal coisa polêmica, que não dá para falar o nome, medicamento, não tem efeito, deve ser abandonado. Quem diz isso? Sociedade Brasileira de Infectologia. Enquanto eles condenavam um certo produto, não use de jeito nenhum, faz mal, não tem eficácia, que Bolsonaro também fala o tempo todo, o Clóvis Arnes deu entrevista, né, criticando. E olha só, ele está falando do Remdesivir, que não tem efeito colateral. Na entrevista, ó, presidente da Sociedade de Infectologia. Os efeitos colaterais não são graves, não tem nenhum grande problema e tudo mais, né? Ele diz que a chegada do Remdesivir no Brasil depende da autorização da Anvisa e tudo mais. E quem produz é a Gilead. Gilead, ó, apoiando, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia, aquele apoio bacana. E a gente sabe que a Gilead é do George Soros, Jorginho, amigo da Ilona. Ó a Ilona Zabó, que o Moro colocou lá no... Queria botar junto com o Rodrigo Sanches Rios, no DEPEN, do Fabiano Bordignon. Todo mundo bonito, cheiroso, maravilhoso. E... Você vê, né? Pô... Quem tá nessa foto aqui com a Ilona, né? É o Lula. Essa foto é o Lula. Só para lembrar, o FHC, Ilona, Lula, todo mundo junto e misturado, mas o FHC tem amigo do Moro também, né? Mas beleza. E aí, como o pessoal falou, o Clóvis Arnes, filhado dali da Zilda Arnes, né? Tá bom. Zilda Arnes será sepultada hoje no Paraná. Ela, né? Como é que a gente pode falar? Na verdade, o Clóvis, né? Ele é sobrinho médico, Clóvis Arnes. A Zilda ela é conhecida, né, pela sua dedicação, todo o apoio que ela deu a diversas causas, né, bem nobres, e também por suas ligações junto ao PT. Ao PT. E aí eu acho que dá para chegar no fim do vídeo com essa imagem, né? A gente começa com a Dilma, termina com Lula e o Moro. Eu me pergunto qual a diferença do Moro pro Lula, do Lula pro Moro. Acho que é a idade e um dedo a mais. Mas tirando isso daí, né, o que é que eu posso falar? Enfim. Chegamos ao final do vídeo, dá aquela curtida, aquela compartilhada. Se gostou, considere se tornar membro do canal, me apoiar através do Patreon, o link tá aqui na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!